Mas diz uma coisa, o que você diria para uma pessoa que percebe isso, vamos dizer assim, intelectualmente, mas que tem medo de dar esse mergulho dentro de si própria, né? Porque as pessoas... É difícil, às vezes, você olhar para si mesmo, né? Porque você vai ver muitas coisas que não são muito boas sobre você mesmo, que esse mergulho no autoconhecimento não é fácil, precisa de muita coragem. E é por isso que as pessoas se apegam tanto para o que está do lado de fora, porque dessa forma elas se esquecem de olhar para o que realmente importa, que é o que está dentro, para você então ter essa visão de dentro para fora do mundo e não de fora para dentro do mundo. Mas o que você diria então para as pessoas que têm esse medo, vamos dizer, de se olhar? Olha, Marcelo, existe uma frase, você sabe que Sócrates não escreveu absolutamente nada, mas existe uma longa doxografia baseada quer nas obras de Platão, quer na Memorábilia de Xenofonte, enfim. Dizem que Sócrates, numa ocasião, teria dito o seguinte: os seus discípulos, muito entusiastas pela sabedoria que ele apresentava nos seus fantásticos diálogos, sua maiêutica, disseram: Sócrates, se tomarmos os 30 tiranos de Atenas e amarrarmos todos eles aqui na tua frente, você é tão bom filósofo que, ao soltarmos esses 30 homens, depois de horas te ouvindo, eles vão ter se tornado todos filósofos? E Sócrates sorri e diz o seguinte: olha, minha mãe, Fenaretes, era uma parteira, e era uma excelente parteira. Só tem uma coisa que ela jamais seria capaz de fazer, que era dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Você percebe? Ótimo. Quem está grávido dessa percepção, dessa vida interior, se tem essa angústia que você está falando, é porque já está grávido. Então dá para chamar uma parteira, dá para se aproximar de alguém, de algum conhecimento, de um bom livro, de uma boa aula de filosofia que possa ajudá-lo a nascer. Agora, se não tem ainda essa gravidez, nem Sócrates, nem ninguém é capaz de fazer nada. Tenho dado muito essa resposta ultimamente, porque as pessoas voltam a essa mesma pergunta que supostamente se fez a Sócrates, né? Agora não é mais o Sócrates, é a pandemia. A pandemia vai nos tornar todos seres mais humanistas, mais preocupados uns com os outros. Eu digo, olha, só aqueles que estão grávidos. Talvez a pandemia possa ajudar no parto. Se não, não. Infelizmente, não há nada que alguém possa fazer por alguém que não esteja prestes a despertar. Existe uma história zen budista, não sei se eu posso te contar. Pode, eu só ia dizer uma coisa, só ia dizer uma coisa. Então, é exatamente por isso que a gente tem que inseminar o máximo de pessoas possíveis com um pouquinho que a gente sabe. Né? E é muito por isso que a gente está aqui, que as pessoas estão assistindo, a gente está, né, tá todo mundo junto nesse esforço de crescer juntos, né? De se engravidar emocionalmente e intelectualmente, vamos dizer assim. Né? Com certeza. É um trabalho voluntário que vai procurando oferecer essas sementes, mas também não podemos obrigar a que elas sejam aceitas. É importante ter essa lucidez e trabalhar, mas sabendo, sendo lúcido o suficiente, porque existe uma frase que diz que o sonho pode ser louco, mas o sonhador tem que ser lúcido. Portanto, a gente tem que saber quantos a gente vai conseguir inseminar. Quem esteja disposto a dar à luz. Né? É uma coisa curiosa, não sei se você já parou para observar, Marcelo, a estrutura dessa frase no português, dessa expressão no português, que é dar a craseado luz. Ou seja, uma mulher que tem um bebê, ela não dá a luz para a criança, ela oferece à criança a luz. A luz como uma metáfora da sabedoria, como uma metáfora da consciência desperta, ela oferece esse ser humano à luz. Essa seria a ideia. Então, de uma certa maneira, o que estamos procurando fazer é uma espécie de parto, né? Somos parteiros. Com certeza, né? Nova Acrópole tem uma proposta para você construir e aprofundar a sua visão de mundo. Platão dizia na antiga Grécia: uma vida não questionada não merece ser vivida. Acreditamos que este pensamento está na filosofia, que é uma ferramenta incrível para nos auxiliar a dar sentido para a vida e encontrar as respostas para o cotidiano. Por isso, nós propomos uma filosofia diferente, para melhorar a vida, que não é só teórica, mas uma filosofia para viver. Participe de uma aula na Nova Acrópole da sua cidade, para saber como funciona essa proposta. Filosofia Maneira Clássica é um curso dividido em 7 níveis. Vou falar para vocês sobre esse nível inicial, que são apenas 5 meses, uma aula por semana.
O curso de filosofia, a maneira clássica introdutório, ele é um umbral, porque é como se fosse um menu de opções de tudo que vem depois nos próximos níveis. E é uma quantidade de informações tão grande que eu, às vezes, me coloco nesse momento em que fiz esse curso. Havia um monte de ideias soltas e desordenadas dentro da minha cabeça, uma vontade muito grande de servir, mas não sabia como, nem a quem, nem de que forma. E esse curso praticamente organizou as ideias dentro da minha cabeça. Hoje existem vários cursos de organização de ambientes. Eu poderia, sem exagero, dizer que um bom curso de filosofia é um curso de organização do ambiente interno. Pega todos aqueles teus melhores sonhos, aquelas tuas melhores intenções que gritavam ainda dentro de você, vivas, antes que a sociedade as sufocasse, e dá a elas um ordenamento. Dá para você um direcionamento, uma capacidade de realizar os seus sonhos, planejar o caminho, usar ferramentas daqueles que vieram atrás de nós, que também trilharam esse caminho. Ou seja, potencializa, exponencia os teus sonhos. E isso para mim foi realmente um umbral. Todos esses anos em Nova Acrópole, vamos para 31 anos que eu estou em Nova Acrópole, foram maravilhosos, mas particularmente esses 5 meses iniciais, foi uma carga tão grande de informações, que ao mesmo tempo se transformaram em formação e vieram compor a minha vida, que hoje às vezes fica até um pouco difícil imaginar como pensar o mundo sem usar essas ferramentas. Como eu pensava o mundo sem usar essas ferramentas. São ferramentas que vêm de muito longe, de vários pensadores ao longo da história, que souberam responder às circunstâncias da vida, souberam viver e deixaram isso como herança. E é incrível que a gente não é. É incrível que a gente não se volte para o passado para aprender daquelas pessoas que souberam viver.